tamanha as perguntas, as demandas que foram trazidas para o Instituto DIS sobre a questão da adolescência. A adolescência vivida pelos próprios adolescentes, as dúvidas, as inquietações, as angústias e também a adolescência vivida no contexto familiar. Então muitas famílias, muitos pais também que chegaram no Instituto DIS e começaram a falar, poxa vida, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu entendo isso, como é que eu entendo aquilo. Então o grande lance é esse. Aqui a gente não vai fechar verdade alguma. Nós vamos trazer reflexões. Se você não assistiu às outras lives, procura aí no mural da fanpage do Instituto DIS e assista também, que aqui nós já falamos sobre ansiedade, aqui nós já falamos sobre produtividade, aqui nós já falamos tanta coisa sobre felicidade, enfim, procura aí que você vai participar mais efetivamente com a gente. Meu nome é Rodrigo Camargo, sou Master Coach aqui no Instituto DIS também, certificado pela Florida Christian University. Antes disso, também sou advogado, jornalista, sou pai de 3 filhos, o Guilherme com 21 anos, a Maria Vitória com 18 e a Sofia com 12 anos. Então eu entendo bem sobre adolescência, né? Mesmo porque também vivi a minha. E a gente também trabalha bastante tempo com isso. Quem me conhece sabe que há mais de 30 anos, eu tenho 45 anos, então eu posso dizer que há mais de 30 anos que eu tenho a oportunidade de falar, né, com jovens, com adolescentes, sobre autoconhecimento, sobre conhecimento de si mesmo, sobre busca de propósitos na vida, sobre fé, sobre resgate da sua identidade. Enfim, a gente já tem aí uma estrada, e essa estrada que não cessa, né? Porque quando você para analisar o comportamento humano, para analisar as angústias, as ansiedades, enfim, é um território muito rico, né? Então, quando você lê um autor, você obviamente é lançado para outro que continua o estudo, e aí até você conseguir concatenar todas essas ideias, é um universo maravilhoso que é o comportamento humano. Aqui existem as percepções que serão lançadas de acordo com o universo que eu enxergo, que a gente enxerga aqui pelo Instituto DIS. Não significa que são verdades absolutas. Então, portanto, é muito importante também você trazer as suas percepções sobre tudo que a gente disser, sobre tudo que a gente falar aqui com relação à adolescência, né? Que papo é esse? Adolescência. E aí vamos começar. O negócio é o seguinte, essa ideia, como eu disse, foi lançada por conta de vários jovens, vários adolescentes que chegavam para a gente, que chegam ainda para a gente. Tem a Mavi aqui, que atende especificamente esse público, né? A galera adolescente, a galera jovem, que procura o Instituto DIS, que procura o coaching para aprimorar as suas habilidades, para desenvolver os seus talentos. Então a Mavi, que hoje é a coach mais jovem formada no Brasil, né? Nós temos orgulho de tê-la aqui no Instituto DIS. Essa galera que vem, que faz pergunta, que está cheia de dúvida, veio e trouxe essa ideia para a gente de falar um pouco sobre adolescência. Aí vieram também as famílias, os pais que também disseram, poxa vida, o que acontece? Eu quero entender, eu quero compreender, eu quero decifrar essa juventude, né? E aí nós falamos, não, vamos falar, ou vamos começar falando sobre adolescência, que na verdade é um universo, é uma estrada aí bem longa de conhecimento e de autoconhecimento. Ok, a ideia surge quando a gente fica sabendo de uma revista científica, a Lancet Child and Adolescent Health, que é uma revista científica inglesa que publicou em 2014 um estudo feito por cientistas australianos e que nesse estudo, nessa pesquisa, se compreendeu ou se verificou que a adolescência começa então a se alongar ou se prolongar. A adolescência, que até então
se compreendia que iria até os 19 anos, que iria até 18 anos, de repente começa aí com 24 anos, e aí quando você comenta sobre esse estudo, alguns amigos nossos falam, poxa vida, mas eu conheço adolescente de 30 anos, eu conheço adolescente de 40 anos, que ainda não saiu da adolescência. Então que coisa é essa quando a gente fala que está se alongando a adolescência? Está se alongando a adolescência está ficando incumpridada, a adolescência está ficando... E aí a primeira análise que a gente faz, a primeira análise apressada que vem à mente, aquela coisa que a gente fala, poxa, mas é lógico, né? A juventude está muito folgada, aquela pressa que nós temos de sentar no trono da sabedoria divina e já começar a julgar gerações, já começar a julgar pessoas, já começar a julgar o próprio filho, já começar como se nós fôssemos isentos desse mundo em que nós mesmos participamos dele, mas a gente senta no trono da sabedoria divina e começa a julgar, não é mais pessoas, não é gerações, né? E nessa análise apressada, a primeira coisa que vem à mente é a síndrome de Peter Pan, né? Que é aquela coisa que a gente conhece, aquela preguiça de crescer. Eu não quero crescer, eu quero ser uma eterna criança, sem obrigações, sem cobranças, né? Então a primeira coisa que vem à mente quando você colhe uma notícia dessa, como é essa matéria que veio da revista Lancet Child, é lançar a síndrome de Peter Pan. Porque a síndrome de Peter Pan traz pra gente o próprio Peter Pan, que Pan vem justamente de que tudo pode, né? O Pan tudo pode, o Pan é aquele que tem até magia envolvida nos seus atos, ele tem lá a possibilidade de voar, ele tem a possibilidade de ir para a terra do nunca e voltar quando bem entender. Então, o Pan é um menino que tudo pode, sem regras, sem limites, ou seja, é aquela sensação da juventude que nós enxergamos de fora. O Pan tem o Andy, que quer crescer, ter filhos e família, portanto, o Andy é um amor impossível do Peter Pan. Né? O Andy é aquele amor distante, aquele amor impossível, aquele amor inalcançável do Peter Pan. Por conta disso, o Peter Pan se aproxima de Sininho, que é o amor virtual. É o amor da magia, é o amor... Vamos jogar para hoje, né? Como se fosse site pornô, né? É o site pornô do Peter Pan, é a paixão virtual de Peter Pan, é a Sininho, né? E aí também tem o gancho é o adulto, é o tirano. E o mais legal é essa visão que traz a história de Peter Pan sobre o Capitão Gancho. Que o gancho é o adulto sendo comido aos poucos pelo tempo, que é o crocodilo que vem com o tic-tac do relógio. Ou seja, é o tempo que vai comendo o adulto aos poucos. E com isso, o Peter Pan diz, eu não quero crescer, porque eu não quero ser igual ao gancho. Isso tudo é um blá 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 que nós já conhecemos, que já teorizou tantas teses, que já teorizou tantos discursos, e que a gente já, quando fala em adolescência prolongada, a primeira coisa que vem à mente é justamente a síndrome de Peter Pan. Ah, essa juventude, essa moçada não quer crescer. Ok, bacana, você já fez o seu julgamento, ótimo. Só que será que isso hoje basta para transformar aquilo que nos incomoda no mundo, aquilo que nós estamos vendo que está um pouco fora do eixo? Ou é preciso que eu comece a participar desse mundo? É preciso que eu comece a me responsabilizar pelo mundo ao qual eu estou inserido e dizer o seguinte, ah, bacana, isso aqui então ótimo. Síndrome de Peter Pan, eu não tenho nada a ver com isso, eu julgo uma geração, eu julgo os meus filhos e eu não tenho nada a ver com isso. Porque sequer eu me identifico com o Capitão Gancho, porque eu sou um adulto tão bonzinho, um adulto liberal, um adulto bacana, um adulto dócil e um adulto que não é comido pelo tempo, porque hoje eu como adulto, como já um pouco mais velho, eu tenho o benefício do Botox, eu tenho o benefício da cirurgia plástica, eu tenho o benefício da medicina que não me deixa envelhecer aos meus olhos.
vamos além disso. Quando se traz essa matéria da Lancet Child, eu acho que nós temos que ir além desta matéria. E para isso nós temos que lembrar algo que já foi dito em uma live aqui do Instituto DIS, sobre o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo, quem vive no mundo contemporâneo? Os adolescentes? Não, os adolescentes, os adultos, todos nós vivemos no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo traz a tecnologia, ele é um mundo extremamente tecnológico, é um mundo extremamente veloz, aquilo que se vê imediatamente pode se dissolver no instante, né? É um mundo líquido, né? Já muito bem descrito por Bauman, né? É um mundo excessivo de informações, quando se junta o excessivo e o veloz, informações rápidas, o excessivo, veloz e tecnológico, informações rápidas que vão nutrindo a sensação de conhecimento, mas não, nós temos tão somente informações. Daí a ideia que se tem, inclusive, de que antigamente, antes da tecnologia que temos hoje, o aluno, por exemplo, ia para a escola, ele precisava decorar. Ele precisava decorar qual que era a capital do país tal, qual que era... Hoje não, hoje é só dar um Google e já sabe qual que é. Hoje a memória decoreba já possui um HD externo, que é o celular. Hoje nós temos que ocupar a nossa memória, a nossa mente, o nosso cérebro com outras questões, com outros pensamentos, com outras ideias. Enfim, tecnológico, veloz, excessivo também no número de possibilidades, no número de escolhas. Nós tínhamos um mundo extremamente quadrado no século, até metade do século passado, nós tínhamos um mundo extremamente quadrado. Vejam só, estamos falando de adolescentes, estamos falando de jovem. Se você pegar as fotografias, por exemplo, da primeira metade do século passado, nós tínhamos crianças e adolescentes ridiculamente vestidas de adulto. Aquelas fotos preto e branco que as crianças estão engomadas, né, com aqueles paletó, com boina, com chapéu, as meninas com aquele vestido que as coitadas não podiam, imagina, nem sonhar em brincar de amarelinha, porque o vestido era desse tamanho, a criança, ou seja, crianças ridiculamente vestidas de adulto. Então era assim até o meio do século passado. Então não tinham muitas possibilidades. A possibilidade, por exemplo, da mulher era simplesmente crescer para parir, aliás, para casar e parir, e criar os filhos, e criar o marido também. E o marido, o homem, tinha como decisão já pré-concebida de crescer e assumir o ofício do pai ou da família, enfim. Ou seja, não tinham muitas possibilidades. Diferente do mundo de hoje, que é excessivo. As possibilidades são imensas, são quase infinitas. As possibilidades, inclusive, de formação familiar. Né? Antes nós tínhamos só marido e mulher, hoje nós temos todas as possibilidades de formação familiar, né? E que hoje juridicamente já é aceito, socialmente ainda é um tabu, mas tem que deixar de ser, porque existe, está aí aos nossos olhos, nós temos que tratar disso. Um mundo desregulamentado, O que é um mundo desregulamentado? É justamente um mundo em que não se sabe mais o que é certo e o que é errado. O exemplo que a gente dá é o seguinte: você que é pai, você que é mãe, você que é educador, se chegar uma criança para você, uma criança de 6, 7 anos, e disser, diz uma coisa, o mundo é dos espertos, que resposta que você vai dar? Se você disser que sim, o mundo é dos espertos, a criança vai olhar para você, é mesmo? Então explica para mim o que é ser esperto no mundo de hoje. Defina rápido o que é ser esperto no mundo de hoje. Isso é um mundo desregulamentado. Quando você não sabe ou quando você tem uma certa dificuldade, inclusive, de teorizar sobre o que é certo e o que é errado. Né? E agora sim um mundo extremamente narcisista, um mundo extremamente egocêntrico, um mundo que cria indivíduos semideuses, aqueles que acordam de manhã e a oração é o seguinte: Deus pode descansar porque eu acordei, agora eu tomo conta. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, porque tudo que está ao meu redor existe porque eu acordei. Não que eu acordei para poder contemplar o que existe, não.
Tudo existe porque eu acordei. Então esse é o narcisismo de hoje. É o sujeito que acha que o mundo gira ao redor dele mesmo. Tendo esta visão, eu quero trazer você comigo para que a gente possa, sim, isso me preocupa mais do que aquela matéria da Lancet Child que começamos aqui essa live. Segundo o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde do Brasil, os adolescentes ou jovens de 15 a 29 anos, de 1980 a 2014, a taxa de suicídio cresceu 27%. Em 34 anos, nós tivemos um aumento de 27% da taxa de suicídio entre jovens brasileiros, de 15 a 29 anos. Em 1980, se suicidavam no ano 4,4 por 100 mil habitantes. Em 2014, isso passou a 5,6 a cada 100 mil habitantes. Isso é preocupante. Em especial, se você buscar na Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, você vai ver que o Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. O Brasil é o campeão de indivíduos com ansiedade no mundo. E o Brasil guarda a 5ª posição quando se trata de indivíduos em depressão. Nós sabemos, nós já falamos aqui numa live, que a depressão é a linha de chegada de indivíduos que antes estavam ansiosos. Então, ansiedade é sim uma anomalia que deve ser compreendida, entendida e tratada, e com muita atenção. Eu repito, a Organização Mundial de Saúde diz: o Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Ao mesmo tempo, o Brasil é o 5º em depressão, indivíduos com depressão. E aí eu volto a dizer dos nossos jovens, de 15 a 29 anos. Nos últimos 34 anos, a taxa de suicídio aumentou em 27%. Ok, vamos falar de adolescência. Quando falo em adolescência, e a gente costuma dizer, como traz essa pesquisa, a adolescência agora ficou tardia, adolescência prolongada. Vai me dizendo aqui, dá a sua opinião, faz pergunta, está fazendo sentido para você tudo isso que nós estamos trazendo? Então traz pergunta, traz informação, traz a sua opinião, que será muito bem-vinda, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala agora em expectativa de vida, a adolescência está prolongada ou a vida do indivíduo está prolongada? Antes, a expectativa de vida do brasileiro não passava dos 60 anos. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é quase 80 anos. Então, será que a adolescência foi prolongada ou a vida está prolongada? E à medida em que você compreende isso, olha, a vida está prolongada, ok? O que isso reflete na minha vida atual? Reflete muito, porque mudam os nossos valores. Quando você tem uma expectativa de vida curta, os seus valores primordiais são família, amigos, amor, etc. Algo que você vai deixar para além morte. Você sabe que você vai morrer, mas a sua vida, a sua passagem curta não foi em vão. Quando você tem essa expectativa aumentada, esses valores começam a se inverter, porque aí começa a surgir a sociedade do indivíduo. Ou seja, o indivíduo que diz o seguinte: poxa vida, se eu tenho mais vida, se eu vou viver mais, o que eu vou fazer comigo? Eu começo a apontar o meu olhar mais para mim. Então veja que essa descoberta, essa percepção, não se tem enquanto é criança. Começa justamente na adolescência.
essa percepção justamente porque os hormônios começam a borbulhar, né, dentro do corpo, e são os hormônios que vão dizer para você, olha, é hora de agir, é hora de fazer, é hora de viver, é hora de... Então eu preciso compreender o seguinte, ok, eu vou viver pelo quê? Por onde? Como? Quando? E aí eu começo a entender o seguinte, se a minha expectativa de vida aumentou, então eu tenho que viver conforme a minha decisão, conforme as minhas escolhas. Alessandra Toloi, será que os pais, em função da criação mais dura, não estão bajulando muito seus filhos? Tenha toda certeza, Alessandra. Inclusive os pais que estamos falando hoje foram os pais criados na década de 60. E que você vai ver daqui a pouquinho, que a gente vai chegar lá, a década de 60 foi quando começou esta visão da sociedade do indivíduo. Do indivíduo pensar somente em si, do egocentrismo. O indivíduo que busca identidades que dizem respeito somente a ele. E aí os pais que vêm também dessa fase da década de 60 são os pais que criam esses filhos de hoje. Então você vê que não houve ruptura ideológica entre essas gerações. Porque tudo isso, a sociedade do indivíduo, começou na década de 60. Nós vamos chegar lá. O prolongamento, portanto, da adolescência, a gente começa a entender que por que prolongou a adolescência? Porque os estudos também ficaram maiores. E nós vamos falar mais daqui a pouco disso. Por quê? Antes, você tinha até o ensino médio, poucos tinham a possibilidade de chegar no ensino superior. Não se falava em pós-graduação, não se falava em mestrado, não se falava em PhD, não se falava em doutorado, não se falava em PhD, não se falava em fazer curso no exterior, não se falava em fazer curso de inglês na Austrália, de fazer curso de inglês nos Estados Unidos, de fazer curso de inglês na Inglaterra, não se falava em fazer cursos porque, na verdade, nós tínhamos a expectativa de vida curta. Eu tinha que viver mais perto dos meus pais, eu tinha que viver mais perto, eu tinha que formar logo a minha família, porque eu ia desaparecer. Em poucos anos eu iria desaparecer. Então eu teria que deixar algo para esse mundo que lembrassem de mim. Então, os estudos começaram a compartilhar dessa ideia de prolongamento da vida. Outro aspecto que também causa o prolongamento da adolescência, a impossibilidade material, renda. Porque à medida em que eu me comprometo muito em prolongar os meus estudos, eu não tenho o tempo que eu teria para trabalhar. E isso faz com que eu fique desmonetarizado ou sem grana. Sem grana. Ficando sem grana, eu preciso do recurso de quem? Eu preciso do apoio de quem? Dos meus pais. Eu preciso do apoio da minha família. Então, a impossibilidade material. E aí chega exatamente o que nos interessa aqui hoje, que é o individualismo, o egocentrismo, que é a sociedade do indivíduo. Que isso já vem sendo detectado desde a década de 60. Desde a década de 60. Já vem se tendo essa percepção de que o indivíduo, ao se aproximar da expectativa longa de vida, começa a se ver como o centro do universo, como o centro do seu universo, da sua condição de vida. Então, sociedade dos indivíduos. Aí então, se estamos falando de sociedade dos indivíduos, eu quero trazer para você este cara, sociólogo francês, Paul Yonnet. O Paul Yonnet, que faleceu em 2011, ele deixou uma contribuição muito importante em 2006, quando ele fala de sociedade dos indivíduos. É quando lembra quando eu falei da expectativa curta de vida? Que o indivíduo eleva a importância, os seus valores, a família, o amor, o companheirismo, a amizade e tal. E ao ter revertido isso, uma expectativa longa de vida, ele começa a perceber que tudo isso tem que estar a serviço dele. Então a questão dos valores inverte. E é isso que o Paul Yonnet, sociólogo e antropólogo, lança na ideia da sociedade dos indivíduos. A família está a serviço do indivíduo. E aí deixa eu dizer uma coisa. Mas quem foi que colocou isso na cabeça dos nossos jovens? Quem foi que jogou, quem foi que botou na cabeça desses jovens
que a família está a serviço do indivíduo, que ele sozinho se basta, que tudo deve estar conforme a vontade dele. Quem foi que colocou isso? Nós. Você tem um papel aí, uma caneta? Escreve. Eu disse para você que seriam percepções, etc. Mas eu acho que essa percepção acaba sendo quase que uma verdade absoluta. Então escreve aí. A adolescência é a primeira colheita da criança que você plantou. Então, pai, mãe, professor, professora, sociedade, se estamos reclamando dos nossos adolescentes, os nossos adolescentes são as crianças que nós plantamos, as crianças que nós criamos em casa, as crianças que nós criamos na escola, as crianças que nós criamos nos shopping centers, as crianças que nós criamos nas ruas, as crianças que nós criamos no mundo que nós deixamos acontecer. E quando a gente fala isso, a família está a serviço do indivíduo, na verdade tudo está a serviço do indivíduo. O Paul Yonnet, ele fala o herói adolescente. Se você pegar os heróis adolescentes, pega por exemplo o Harry Potter. O Harry Potter que cresceu órfão. É um menino que não pode contar com ninguém, porque não tem ninguém no mundo. Ele tem lá um velhinho que ele encontra quando vai para Hogwarts, que é a universidade, que é a escola dele. E é um cara também que tem lá um comportamento meio dúbio algumas vezes, não explica, fala uma fala enigmática, enfim. Mas o Harry Potter sozinho se basta. O Harry Potter sozinho enfrenta bruxos poderosíssimos com o poder único da sua varinha. É esse o herói adolescente. Se você pegar o Senhor dos Anéis, para não falar que eu estou falando só do Harry Potter, o Senhor dos Anéis, o Frodo, que é o adolescente hobbit, né? O hobbit da família dos bolseiros, o Frodo é um menino que sozinho carrega um anel e atravessa civilizações, atravessa comunidades, atravessa guerras sozinho e leva o anel para onde tem que chegar. Os outros lá se atrapalham da tentativa de ajudar e o Frodo vai trilhando o seu próprio caminho, enfim, sozinho. É o indivíduo, é a sociedade individual, é o indivíduo. Porque segundo a percepção do Paul Yonnet, quando ele fez esse estudo em 2006, o herói adolescente, ou seja, o adolescente, ele é autoengendrado. O que é autoengendrado? Ele se faz. Ele não precisa de ninguém. E todos estão a serviço dele. Todos estão a serviço dele. Agora você vai encontrar muitas vezes adultos de 60 anos com a cabeça de autoengendramento, que acham também que o mundo existe a serviço deles. Então por que estamos falando em adolescentes? Mas vamos lá, vamos continuar falando em adolescente. O adolescente, portanto, é autoengendrado. É aquele que se faz por si mesmo. É o dono do seu próprio universo. É o dono do seu próprio universo. Mas aí vem um complicador, apontado pelo próprio Paul Yonnet. Quando este adolescente autoengendrado, que se basta, dono do seu próprio universo, quando ele começa a perceber que nada faz sentido na vida dele e que nada contribui para o universo dele, ele parte para o outro lado do autoengendramento, da autossuficiência, que é o quê? É o autodestrutivo. Se nada disso faz sentido para mim, eu tenho o poder de dar cabo da minha vida. Eu tenho o poder de dar fim na minha vida. Eu tenho o poder de encerrar a minha existência agora. Vê como faz sentido quando a gente volta naquela estatística que mostra que nos últimos 34 anos o suicídio entre os jovens aumentou 27%. Quando uma sociedade joga para o autoengendramento, o indivíduo que se basta, o indivíduo Deus de si mesmo, é um indivíduo que também tem poder de dar cabo da própria vida. Ele diz quando deve encerrar a própria vida.
na falta de propósitos, na falta de essência, na falta de sentido maior da sua própria existência, dane-se o sentimento dos outros. Dane-se o quanto vai sofrer a sua mãe. Dane-se o quanto vai sofrer o seu pai. Dane-se o quanto vai sofrer aqueles que amam este jovem. Porque na verdade ele não tem essa sensibilidade, porque ele é autoengendrado. Ele se basta. Ele se basta. E quando a gente fala que isso está se estendendo, essa ideia de autoengendramento, o indivíduo extremamente egocêntrico, eu trouxe aqui também o austríaco Bernfeld, que em 1923 já falava em adolescência prolongada. E olha só que legal a definição que ele traz. Adolescente é o idealista deprimido. É o idealista deprimido. É aquele que quer tudo, mas não faz nada. É aquele que tem muitos desejos e poucos objetivos. Parece muito com a sociedade que vivemos hoje. Uma sociedade com muitos desejos e poucos objetivos. Uma sociedade que quer muito e faz pouco por isso. Uma sociedade de adultos, adolescentes, uma sociedade adolescente. Uma sociedade que se infantiliza cada vez mais. Uma sociedade que se quer ver incapaz de resolver os seus próprios problemas e joga a culpa em Deus, joga a culpa no governo, joga a culpa na magia, joga a culpa em qualquer outra coisa, mas porque não quer olhar para o próprio espelho, para encontrar o responsável pelos resultados que tem colhido na vida. Então vamos lá. Agora, de que forma que a escola e a universidade recebem esses jovens? Nós estamos falando do mundo adolescente, do mundo infantilizado. De que forma que a escola e a universidade recebem? Aí você pega assim, nós falamos que nós temos um mundo excessivo de informações e um mundo excessivo de escolhas, possibilidades. Como eu falei, é o seguinte, meu amigo, minha amiga, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, quais eram as profissões que tinham? Todas elas eu precisava entrar numa faculdade. Né? Hoje eu tenho um universo de possibilidades. Profissionais, amorosas, sexuais. Tem-se até a possibilidade, quando a gente falou aqui da síndrome de Peter Pan, da analogia com a Sininho, de amores virtuais. Tem pessoas que hoje se caracterizam, se classificam assexuadas, porque não precisam de ninguém para se satisfazer sexualmente. Basta um mundo virtual. E aí, a partir daí é que vai se entender também o porquê da adolescência prolongada. Porque Freud dizia que a única forma de se romper com esse seio familiar era justamente buscar no externo o afeto. O afeto o quê? Sexual, que não podia ter em família. Seria incesto. Então, quando você tem até mesmo a possibilidade de se satisfazer virtualmente, rompe até a necessidade de ter que buscar algo no externo. Eu me basto cada vez mais. E aí eu começo a entender que as próprias famílias começam a favorecer, a facilitar essa realidade para os nossos jovens. Mas aí quando chega para a escola, para a universidade, eu estou falando, por exemplo, de um indivíduo egocêntrico, que tem uma formação interminável. Por exemplo, se eu sou egocêntrico, se eu estou vivendo esta sociedade individualista, eu estou com o meu ego em formação. E o meu ego é tão grande, que quanto mais formação vier, melhor, porque eu preciso preencher o meu ego enorme, gigantesco, infinito. Então aí eu preciso dos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, cursos de línguas não sei aonde, cursos de não sei o que, cursos de não sei o que. É necessário compreender que cursos, eu não estou falando mal da extensão universitária, não, do ensino universitário.
Eu estou dizendo o seguinte, o propósito disso. É preciso ter a clareza para esses jovens do propósito disso. Porque eu estou dando uma carga educacional, primeiro que o início dela já está toda equivocada, porque reforça o individualismo que nós estamos condenando nos nossos jovens. Ah, o meu filho só pensa nele. Só que quando eu converso com o meu filho, eu falo, filho, vai estudar, porque senão alguém vai tomar a tua vaga. O que eu estou dizendo? Filho, pensa em você, fodam-se os outros. E aí, isso reverte em outros aspectos da minha vida também. O sistema educacional reforça o individualismo dessa sociedade infantilizada que vivemos. E a partir daí, eu tenho uma ansiedade extremamente aumentada por um futuro líquido. Por que o futuro líquido? E aqui vai a definição do Bauman. Um futuro que se dissolve na mão. Um futuro incerto. Se você perguntar para esses jovens, inclusive os que estão terminando o seu PhD, esses adolescentes de 30 e poucos anos, perguntar para eles, onde você quer chegar? Define agora, qual que é o teu propósito de vida? Ah, sei lá, eu estou me preparando. Eu estou me preparando para um futuro que nunca chega. E aí eu tenho um futuro líquido com um presente raso. Um futuro líquido com um presente raso. Porque, na verdade, como Bauman dizia, nós, hoje em dia, nesta sociedade líquida que vivemos, nós deslizamos demais e mergulhamos de menos. Nós não nos aprofundamos mais em nada. Por conta do excesso de informação, por conta da velocidade da informação, do mundo tecnológico desregulamentado e narcisista que vivemos. E tudo isso estamos debitando na conta da adolescência e chamando isso de adolescência prolongada. Mas é uma adolescência prolongada de uma sociedade infantilizada. E aí eu tenho muitos atos e poucas ações. Qual que é a diferença? Ato, qualquer movimento que você fizer é um ato. Qualquer movimento que você fizer é um ato. Você já reparou, e é essa crítica que a gente faz muito para os jovens, eles não param. Eles não param. É à noite, é de manhã, é de dia, final de semana, não param. E se você fizer um balanço da semana, filho, filha, menino, menina, vem cá, o que você construiu essa semana para a tua existência? Que existência? Que construir? Não tem ação. Não tem ação construtiva nessa existência. É uma vida de atos, é uma vida em que tudo que se faz caminha-se sei lá para onde. E aí vem a ideia de que traz de volta o ensinamento de Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas, aquela menina que pode ser tratada como o verdadeiro exemplo da adolescência prolongada. Cai num buraco e convive com um gato que desaparece, com um chapeleiro maluco. É a nossa adolescência prolongada. E aí, quando alguém pergunta para onde você quer ir, não sei. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer vida serve. E aí começa a ter, então, a grande questão. O que quer o adolescente? O que o nosso adolescente quer? O que quer o adulto? O que quer o adolescente? O que quer o adulto? E aí vem a ideia, o que quer o adolescente, o que quer o adulto? Não há referência hoje. Se você disser, meu filho, ele tem 40 anos e mora na minha casa. Qual é o mal de um cara de 40 anos ou de uma menina de 40 anos morar na casa dos pais? Não há mal nenhum. Desde que haja o compartilhamento de afeto e de obrigações. O meu filho mora na minha casa, mas eu quero saber o seguinte, filho, você já trabalha, você já tem condições para trabalhar, você vai participar com que? Eu não arrumo emprego. Mas tem pai que liga para o amigo que é diretor da empresa e diz assim, posso mandar o currículo do meu filho? Como que o pai vai mandar o currículo do filho? É o filho que tem que ir atrás. Mas como é que eu faço isso? Faz, deixando de fazer.
Quando você deixar de fazer as coisas pelos seus filhos, talvez eles amadureçam. A adolescência é aquela fase do casulo que deixa de ser a lagarta e pretende ser uma borboleta. Mas por enquanto o casulo é a segurança. Enquanto você mantiver esse casulo em volta do seu filho, em volta do seu jovem, ele não vai querer desafiar a possibilidade de ser uma borboleta ou não, porque o casulo é seguro. O casulo é a sua zona de conforto. Então, se você tem proporcionado um casulo e não uma casa para o seu filho, para sua filha, aí está o erro, ou a possibilidade de estar errando nisso. E você precisa entender que nós não vamos a lugar algum se não há referência para a caminhada. Quando a gente fala, os nossos jovens não saem mais de casa para formar família. Posso deixar uma pergunta para você? Que tipo de família os nossos jovens têm referências hoje? Se você pegar, por exemplo, estatísticas de divórcio, elas têm aumentado de uma maneira galopante nos últimos 10 anos. E aí, se você perguntar para um jovem de 20 e poucos anos, de 30 anos, dizer, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero crescer para casar, para viver isso que eu tenho visto os meus pais viverem, para viver isso que eu tenho visto as pessoas viverem ao meu redor, um amor dissimulado, um ódio dissimulado, ou um ódio disfarçado de amor, um amor egoísta, que não é amor. Que referências nós estamos dando para as nossas crianças, que se tornarão os adolescentes que vamos criticar amanhã? Qual é a referência que nós estamos dando? A adolescência, portanto, é a idade das escolhas. É a idade que eu tenho que definir o que eu quero ser. É a idade que eu quero ser em amplo sentido. Inclusive sentido da sexualidade. As pessoas cobram de mim. Eu, adolescente. As pessoas querem saber, e aí? É hétero? É homossexual? É bi? E à medida em que você diz o seguinte, olha, eu como adolescente, eu estou experimentando todas as possibilidades para que eu possa fazer a minha escolha. Aí é infartar pai e mãe. Se um jovem disser, eu estou escolhendo, eu estou verificando, é possível isso? Não quero fechar a verdade, não quero dar essa resposta não. Não quero dar essa resposta não. Só quero fazer essa pergunta. Se eu tenho que fazer as minhas escolhas, eu tenho que fazer as minhas experiências. Ou não? Alessandra Tolói, é necessário deixá-los seguir por si próprios. Sim. E também dar referências para eles. Só que referências, inclusive, que faltam para nós mesmos. Tem muito adultinho de 50 anos, de 60 anos, que até hoje não sabe para onde quer ir. Tem muito adultinho infantilizado por uma sociedade que infantiliza com facilidade. Uma sociedade que infantiliza com facilidade. Uma sociedade que, por exemplo, tem programas na TV que discutem casos conjugais. Um casal que se diz incapaz de resolver o caso conjugal vai para um programa de TV para ver se a apresentadora, junto com a plateia, resolve. Uma sociedade infantilizada pelo destilar do ódio em rede social. Quais são as nossas referências? E aí, a idade das escolhas, adolescência, a gente começa a entender que sem saber o que se quer, não há engajamento. Por que os nossos jovens hoje não se engajam em nada? Não se engajam numa ideia, não se engajam numa ideologia, não se engajam numa perspectiva de vida, de existência, porque na verdade não se sabe o que se quer. E aí nós vamos tendo na nossa vida parceiros do prazer e não construímos mais companheiros de jornada. Até mesmo os jovens que sem referência
buscam um casamento, buscam formar a sua família, precisam ter esse cuidado. Se estão buscando os parceiros do prazer ou se estão buscando companheiros de jornada. Porque aquela fase inicial do relacionamento, que é a paixão, tratada por muitos neurocientistas como demência, é a fase da demência. E aí passou a paixão, aquela fase da demência, você vai conviver com quem? Com o parceiro do prazer, que à medida em que o tempo passa, vai ficando cada vez mais escasso, ou eu estou casado, ou eu estou construindo minha família com um companheiro de jornada. Mas aí insiste na ideia de que eu como adulto, eu como pai, eu como mãe, eu preciso compreender, eu preciso decifrar o adolescente. E aí deixa eu te dizer uma coisa, o adolescente não quer ser entendido. Lembra que nós falamos que há um inacabamento quando o ego de um individualista está se formando de forma infinita, não há um acabamento de formação. E à medida que você diz para um jovem, eu estou te decifrando, significa o seguinte, eu estou impondo para você o fim da sua formação. Porque você vai ser rotulado agora. Eu vou te rotular agora, em todos os aspectos. No profissional, no sexual, no intelectual. À medida em que você vai decifrar o adolescente, o seu filho, a sua filha, você está impondo o encerramento de uma fase da vida dele que talvez ele não entenda que tenha acabado. E isso não vai acabar bem. Aí você pôs fim a um processo que para ele não estava terminado. Portanto, nós precisamos compreender que é preciso decifrar? Não. Mas compreender, sim. De que forma que eu compreendo o jovem que mora na minha casa? A partir do momento em que eu já consegui me compreender primeiro. Então, pai, mãe, você não vai compreender o seu filho enquanto você não compreender a si mesmo. Enquanto você não compreender a si mesmo. A hora que você compreender a si mesmo, você terá a possibilidade de compreender o outro, todos ao seu redor. Então é preciso entender que o autoconhecimento é aquilo que põe fim à autossuficiência. Porque o autoconhecimento, eu me vejo na plenitude da minha existência. Eu começo a buscar o meu propósito de vida. Eu começo a me ver em relação ao outro. Eu começo a ver o outro em relação a mim, o que me tira daquele casulo que eu me encontro há muito tempo e que resolvemos chamar de adolescência. E a partir do momento em que eu buscando o autoconhecimento, abandonando a autossuficiência, abandonando aquela ideia do homem-deus, eu buscando a minha existência, eu encontro a minha essência e os meus propósitos. Há fórmula para isso? Não há fórmula para isso. Há ferramentas para isso.